Você se considera uma pessoa leal? No mundo em que vivemos, é muito difícil de se encontrar lealdade. Pessoas que podemos contar completamente e confiar em nosso coração. Pessoas verdadeiramente leais, repito, são difíceis de se encontrar. E a lealdade é um valor relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter a sua retidão moral e sua honestidade. A lealdade, segundo a Bíblia, é uma expressão concreta de nossa fé e compromisso, refletindo o caráter de Deus, tornando assim o mundo muito mais justo. Nós, os crentes, que somos filhos de Deus, abro aqui um parênteses para ficar bem claro, nós só nos tornamos filhos de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Aquela história que todo mundo é filho de Deus não é bíblico, não está certo. Todos somos criaturas de Deus, só nos tornamos filhos pela nossa fé em Jesus, pelo nosso viver em Jesus. Fecha aqui o parênteses e continuo. Nós, os filhos de Deus, devemos expressar esses valores tão importantes como a fidelidade e a lealdade, porque revelam qualidades de um verdadeiro crente em Cristo Jesus. O profeta Oséias, Deus usando o profeta, diz lá no seu capítulo 12, versículo 6: portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Então é uma ordem de Deus para nós praticarmos a lealdade, praticarmos a justiça. Assim estaremos obedecendo ao nosso Deus. Veja também o que diz Provérbios, no seu capítulo 20, Provérbios 20, versículo 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Provérbios, irmãos, escrito há muitos e muitos anos atrás. O grande sábio, ele já dizia nesta época: muitos se dizem amigos leais, mas um homem realmente fiel, um homem realmente leal, quem poderá achar? Muito difícil, irmãos. E repito, nós, os crentes em Jesus, precisamos ter essa qualidade, precisamos praticar isso, porque é mandamento do Senhor para nós. Outra coisa muito importante que devemos também registrar, que esses valores, fidelidade, lealdade, é e sempre será uma forma de nos relacionarmos melhor com o nosso próximo, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós devemos ser leais às pessoas que não são leais para conosco? Segundo a Bíblia, sim. Porque não devemos pagar o mal com o mal, e sim o bem com o mal. Veja também Jeremias, o que Deus, através de Jeremias, nos ensina. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrada, diz o Senhor. Então aqui o profeta, escrevendo pela ordem de Deus, ele diz que Deus é leal, Deus age com lealdade, com justiça e com retidão. E ele quer que nós, os seus filhos, que pratiquemos a lealdade também, que possamos ser leal uns para com os outros, que as pessoas possam confiar
em nós. Lembre-se, nós somos homens, mulheres, que cremos em Jesus, que devemos viver uma vida segundo as orientações de Jesus, que devemos ser luz nesse mundo em trevas. E quando nós praticamos essas qualidades importantíssimas para nós, nós estamos refletindo a luz de Cristo através da nossa vida. Então eu repito aquela pergunta que eu fiz lá no início. Você se considera uma pessoa leal? Se não, leia mais a Bíblia, ore, busque ao Senhor, peça a Ele para lhe transformar em uma pessoa leal, uma pessoa confiável, uma pessoa que outras podem abrir o coração para você, que o bairro inteiro não ficará sabendo, a igreja inteira não ficará sabendo. Aquilo que ele fala para você ali naquele momento ficará entre vocês e Deus. E hoje tão escasso isso, irmãos. Como disse aqui o autor de Provérbios, os irmãos sábios, o grande, o homem sábio, ele diz: quem poderá achar um homem fiel e uma pessoa leal? Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades, que Deus nos torne verdadeiramente pessoas leais, pessoas confiáveis, que as pessoas possam olhar para nós e observar: Cristo vive em nós. Como Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós dizemos que somos cristãos, que queremos seguir as orientações do nosso maior mestre, queremos seguir os seus exemplos, precisamos agir com lealdade, como diz aqui também, quando eu li lá em Oséias: volte para o seu Deus e pratique a lealdade. E finalizo para você, que ainda não é um filho de Deus, que ainda é uma criatura de Deus, que vive talvez nas suas iniquidades, praticando as coisas carnais. Volte-se para Deus, como diz Oséias. Entregue o seu coração para Jesus e Ele vai lhe ajudar a ser uma pessoa leal. Que Deus assim os abençoe, em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus.